E aí, rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o anime Platinum End, que tem algumas questões que eu achei interessante de ressaltar no anime, então eu vou falar um pouco sobre ele e um pouco sobre os episódios também. Bom, eu vou primeiramente explicar a temática do anime para quem não conhece. São 13 anjos que são escolhidos por Deus teoricamente, nesse mundo, né, nesse universo, que eles vão até a Terra e escolhem 13 humanos para suceder Deus. E ali numa seleção, que não é especificada como é, um desses 13 vai suceder Deus, porque Deus está velho e ele vai precisar de alguém para que suceda ele. E todos esses 13 humanos, são humanos que perderam a esperança na vida. Ou seja, que tinham a intenção de tirar a própria vida, ou ainda tem, enfim. Que era essa a intenção do protagonista do anime. Que logo nos primeiros minutos já, né, se suicida e pula de um prédio. É, uma cena bem, enfim. Mas não, como eu disse, ele tinha intenção de se matar, mas ele foi salvo pelo anjo, um dos 13 anjos. O anjo explica para ele que ele pode escolher entre ter asas e flechas vermelhas e asas e flechas brancas. Então ele pede os dois. E o anjo concede a ele. A anja, no caso, né? Não sei se tem feminino para anjo. Enfim, concede a ele. Que no caso as flechas brancas matam qualquer pessoa instantaneamente. E as flechas vermelhas fazem qualquer pessoa se apaixonar por você durante 33 dias. E ela faz tudo o que você pedir, na medida possível. E assim, falando um pouco do técnico desse anime. Eu não achei a direção ruim, pelo menos até agora. Não é uma direção espetacular, tem alguns momentos ali de brilhantismo, eu acho. Mas eu não achei a direção ruim. A animação não é muito acima da média, mas é boa até. Uma hora ou outra ela fica meio zoada, mas ela é boa. O design também eu gostei, que é um design bem parecido com Death Note, que pra quem não sabe é dos mesmos autores de Death Note e Bakuman, esse anime. Por isso que o design é bastante parecido, tipo, é mais encorpado, é mais adulto, não é muito infantil como costuma ser os animes, assim. É mais descolorido para passar a sensação de depressão do protagonista. Todas essas coisas eu achei bem interessante. Não é mais colorido quando o protagonista está falando, no caso, no começo. Bom, basicamente a Nasser, ela sabe quando alguém tá mentindo, porque esse é o poder de anjo lá que ela tem, enfim, é uma desculpa lá pra ela falar que os tios do protagonista, que são quem cria ele, porque toda a família dele morreu, o irmão e os pais dele morreram, ela fala que os tios dele planejaram a morte dos pais dele, né? Pra ficar com dinheiro, pá, da garantia do filho, eles teriam que cuidar dele, essas coisas, de judicial, tudo mais. Enfim, deu pra entender, né? Que eles planejaram a morte dos pais do Mirai. Eu esqueci de falar o nome dele. O nome dele é Mirai, do protagonista. Mirai. Mirai Kakehashi. E tem a cena lá dos tios dele brigando, que depois a tia dele mata o tio dele. Enfim, é um bagulho bem trashzão. O começo do anime é bem trash, tipo, bem trash. É, pelo primeiro episódio não é muito empolgante o anime, mas ele é legal, ele é um anime legal. Bom, basicamente ele tava indo pra escola e aí ele percebe que um anjo estava lá e no mesmo momento o anjo percebe que ele foi visto. E aí como ele foi visto, e só quem é candidato a Deus, ou seja, quem tem um anjo também, pode ver outro anjo, que nem em Death Note, ele supõe ele sabe que o cara é o candidato a Deus, né? Ele percebe isso. Bom, então a Saki, que é amiga de infância do protagonista, ela enfia uma flecha vermelha no peito dele. E é isso, basicamente. Ela também é uma das candidatas a Deus. É isso que é revelado. Isso é acho que no terceiro episódio, se eu não me engano. Bom, com o tempo apareceu mais alguns personagens. O personagem está aí ao lado. Eu esqueci o nome dele, mas ele tem câncer, ou seja, ele vai morrer em pouco tempo. Então faz sentido ele ter desistido da vida, né?
Ah, sim, o Metropoliman, ele jogou uma flecha vermelha numa garota, lá que era uma idol, pá, uma idol que foi presa por assassinato, e ele usa essa mina pra matar uma galerinha. E como os protagonistas têm bastante senso de justiça, eles não vão deixar o Metropoliman fazer isso, né? Então ele tá usando a idolzinha como isca pro pessoal ir lá e ele conseguir fazer uma emboscada. Bom, mas como eu disse anteriormente, o diretor no episódio atual, acho que é o 8º, ele fez um trabalho até que bem legal, eu gostei do draminha. Foi um drama, assim, meio bosta, mas identificável. É um drama... Faz sentido. Não meio bosta não, faz sentido. E basicamente, o diretor acho que mandou bem. Acho que mandou bem, não sei. É que minhas opiniões que normalmente são meio ruins, então eu fico meio inseguro. Mas enfim, eu acho que o diretor mandou bem. A animação tava normal, né? Como sempre tá. E é isso. Eu acho que no segundo cur, ou seja, vão ter 12 episódios, aí vão ter outros 12. Aí são o primeiro cur e o segundo cur. Acho que no segundo cur vão aprofundar mais a relação entre os personagens. Eu acho. Pelo menos no começo, eu imagino. Eu acho. Ou no fim desse, né? Que ele tá no 8º. Talvez até o episódio 12 eles aprofundem a relação entre os personagens. Porque tem um cara que tem câncer, ele tem uma família, né? Ele tem filhos, ele tem uma mulher grávida. Então, assim, dá pra deixar isso bem sentimental. E a Hanagako, que é a mina, ela perdeu a esperança em viver, né? E teve um motivo, que foi revelado no último episódio. Que eu não vou falar, né? Porque foi bem legal. Enfim, ela perdeu a esperança de viver e dá pra aprofundar com isso. Aprofundar a relação entre, mesmo que não seja de romance, dá pra colocar um romancezinho ali entre ela e o protagonista. Porque ele não quer ser feliz. Com isso, ele seria minimamente feliz, pelo menos, eu imagino. Enfim. A ação não é muito boa desse anime. Mas um negócio que é terrível e que eu fico muito triste por ter nesse anime são os sons. Por incrível que pareça, os sons são ruins. Não são todos os sons, são só os sons de... Ou quando ele vai botar a flecha que no caso é a flecha ou de morte lá, ou de apaixonamento. Não sei se apaixonamento é uma palavra que existe, mas... Ou quando ele vai botar as asas. Quando ele coloca ali as asas pra voar e tudo mais, faz um barulho tão estridente, um barulho tão ruim. Eu não sei de onde que tiraram esse soundpack, né? Que os sons de anime, se eu não me engano, eles são tirados de pacotes de sons, que são comprados ou são gratuitos. Isso aí não foi comprado, que eu já ouvi em One Punch Man 2, que tem sons horríveis, iguais a esses. Então, sei lá, compraram o mesmo pacote de som? Enfim. Mano, não, os sons. Quando o som é bom, você nem percebe. Mas quando o som é ruim, assim, caramba, cara. Eu não sei se foi só eu que percebi que o som é estridente, é ruim, dói. Eu não gostei nem um pouco disso de som. Mas... Enfim, é algo tolerável, dá pra aguentar. A animação dá pra aguentar. O diretor, eu espero que esteja pelo menos se esforçando, né? Que tá mediano, eu acho. E... Bom, algumas coisas o anime tem a melhorar com os próximos episódios. E vai ter 24, tá no 8º ainda, ou seja, tem muita coisa que pode melhorar. Mas basicamente é isso, cara. Não tem muito mais o que eu falar. O vilão não é muito interessante, pelo menos por enquanto. Eles podem mostrar mais alguma coisa que deixa o vilão mais interessante. Mas por enquanto o vilão não é nada demais.